Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, os irmãos poderem sentar. Eu vou pedir ajuda só um pouquinho para colocar o púlpito mais ao lado e botar essa mesinha mais à frente, que os irmãos conseguem enxergar melhor, eu acho. Isto. Os irmãos não se assustem, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Quem é que estudou na escola ciências? Tem um que estudou ciências aí, 2. Quem é que se lembra das disciplinas de física, química? Ei, irmã, sangue de Jesus. Mas hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Nós vamos ter uma aula prática, vou precisar de bastante voluntários para nós trabalharmos a aula de hoje. Eu vou utilizar alguns princípios da ciência para falar alguns aspectos a respeito dessa lição. É uma lição que traz um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas a gente não tem, muitas vezes, a dimensão de quão profundo é os aspectos e as características que o Senhor Jesus falava. Então, antes de eu falar a respeito propriamente da lição, eu quero fazer uma introdução para vocês, que Jesus, ele teve toda uma cultura judaica, aprendeu desta maneira, conheceu todos os povos daquela época. E nós temos que entender um pouco que o texto bíblico, em geral, os escritores da palavra de Deus, eles escrevem de acordo com os costumes daquela época, de acordo com aquilo que era entendido naquele tempo. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos, em primeiro lugar, vós sois o sal da terra. O sal da terra que Jesus está falando, ele tem um sentido muito mais amplo que nós pensar só no sal de cozinha que a gente tem na casa da gente. O sal da terra que Jesus está falando também está baseado em muitos aspectos, inclusive da lei que era aplicada e de alianças feitas diante do povo de Deus. E destas alianças, aliança que é falada na palavra do Senhor, tem algumas citações. E hoje eu vou pedir para os irmãos participarem, lerem, colaborarem, participarem das atividades que vão ser propostas aqui na frente. Era chamada de Brit Melar, ou Brit Melar Olam, aliança de sal ou aliança perpétua de sal. Então, ela era uma aliança que representava a fidelidade, a eternidade das promessas. A partir do momento que se estabelecesse a palavra, se cumpria aquilo ali, era uma aliança que não se podia quebrar e era de sal. Eu gostaria que algum irmão lesse, ou irmã, eu vou citar 3 versículos e eu vou pedir que 3 irmãos, cada um identifique ou pegue esse versículo para nós fazer as leituras, para nós iniciarmos a aula de hoje. É Levíticos, capítulo 2, versículo 13. O segundo texto encontra-se em Números, capítulo 18, versículo 19. E o terceiro versículo se encontra em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 5. O primeiro texto está em Levíticos 2 e 13. O sal dentro desta aliança, ele representava firmeza, ele representava eternidade. Então, a aliança de sal é uma aliança firme, é uma aliança de fidelidade, é uma aliança perpétua. Primeiro texto que está em Levíticos, quem encontrou que gostaria de ler para nós? Presbítero Maurício. Muito obrigada, irmão. A oferta de cereais, essa oferta que era realizada nos holocaustos, aqui no Antigo Testamento, havia essa ordenança de colocar sal nesta oferta. Não era para deixar mais gostosa a oferta para Deus, colocar o sal. Não. Tinha um sentido de firmeza, de pacto, de aliança, de algo que não seria quebrado, ou seja, era uma aliança do povo e uma aliança de Deus ser colocado o sal dentro desta oferta. Então, primeiro
colocar como essa oferta, ela era como um vínculo inquebrável, era uma promessa de Deus. Segundo texto, Números 18 e 19. Obrigada, irmão. Então, esse concerto perpétuo de sal era uma aliança perpétua de sal, que justamente significava isso. Era um vínculo inquebrável. Era um vínculo da parte de Deus inquebrável. Era uma promessa da parte de Deus que não poderia ser quebrado. Ele era uma aliança perpétua, ou seja, permanente, duradoura. Último texto, 2 Crônicas 13 e 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Muito obrigada. Então, o sal, ele tem muita simbologia na cultura oriental, não só para os judeus, mas na cultura oriental em geral. O sal, ele significa perenidade, dureza, algo que se está estabelecido. Então, o sal sendo colocado na oferta era algo que representava a firmeza do pacto com Deus. E esses dois textos de Números e de Crônicas que foi falado a respeito de um pacto do concerto, ou uma aliança perene de sal, era uma aliança, o segundo texto principalmente era uma aliança que Deus fez com Davi de estabelecer o seu reinado, que os seus herdeiros continuariam tendo direito à terra, ao trono, estar reinando naquele lugar. Era uma aliança estabelecida com Deus. Então, quando nós falamos em aliança de sal, nós temos que entender que isso já vem do Antigo Testamento como algo que não podia ser quebrado, algo que tinha um vínculo permanente, que representa a eternidade. Então, havia também um outro costume da parte dos judeus, que quando se fosse fazer um acordo entre eles, se fazia também uma aliança de sal. Eu vou pedir que um voluntário venha aqui na frente. Vamos acordar, irmãos. Um voluntário vinha aqui rapidinho, irmãos. Eu não... Irmão Maurício. Tá, o Maurício vai receber aqui um saquinho de sal. Eu vou ficar com um saquinho de sal. Tá? O que era a aliança de sal que era praticada? Qual era o costume que os judeus faziam nesse sentido? Nós estávamos estabelecendo um negócio, nós estávamos resolvendo uma situação, nós tínhamos um planejamento, um acordo. Então, como é que se fazia? Geralmente, os acordos se davam na mesa, então envolviam refeições. E o que significa o sal? Cada uma das partes vinha e trazia uma porção, um saquetel de sal. E se colocava numa tigela, não pode colocar aqui o seu sal. Não, pode despejar. Cada parte do acordo que estava estabelecendo um acordo, colocava, então, nessa mesma vasilha o seu sal. Certo? Então, tem um sal dos dois aqui. E se convidava, geralmente, essas pessoas faziam uma refeição junto. Então, assavam um cordeiro, ou tinham algum alimento, e os dois estavam utilizando o alimento, pegavam o sal, colocavam no seu alimento. Quando terminava aquela refeição, quando se terminava aquele acordo, o que acontecia? Este sal, ele era novamente dividido e cada um recebia a sua parte novamente. Só que depois esse sal está misturado aqui, tem como separar o sal que ele trouxe do sal que eu coloquei aqui? Não. Por isso que era uma aliança perpétua. Por isso que Deus estabelece como algo, como um vínculo inquebrável. Depois que se colocava o sal junto, aqui se firmava um acordo, não tinha como quebrar. É aquela palavra do gaúcho, né? O fio do bigode, palavra dada, palavra cumprida. Então Deus nos chama para ser esse sal. Obrigada, irmão Maurício.
para ser esse sal, com essa aliança inquebrável, ou seja, uma vez que você se chegou diante de Deus, uma vez que você recebeu da palavra, você tem que ser este vínculo eterno, este vínculo inquebrável. Uma vez que você firmou um compromisso com o Senhor, você não pode mais voltar atrás, porque Deus não volta mais atrás na sua palavra. Então nós temos que entender justamente isso. Quando o Senhor Jesus diz, Ele não diz vocês têm que ser como o sal. Não, Ele diz vocês são o sal. Então o Senhor Jesus está dizendo que conosco Ele tem uma aliança perpétua, inquebrável. Uma vez que você chegou diante de Deus, você tem que fazer parte dessa aliança, desse vínculo perpétuo perante o Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, a sua fidelidade dura eternamente. E o nosso Senhor aqui, nesse caso, Ele estabelece algo muito importante de nós formarmos esta aliança com Ele. Porque uma vez formada a aliança com o Senhor, uma vez que esse sal estava junto, não tinha mais como separar. Mas cada um levava depois para casa, dividia o que sobrava do sal, para lembrar que sempre ele estaria junto dentro daquele acordo. Ou seja, era algo que não se quebrava. Então, o primeiro aspecto que eu tenho a pensar a respeito do sal da terra é que nós, como cristãos, precisamos ter firmeza. Que nós, como cristãos, como aquele que chega até o Senhor, precisamos ter fidelidade com Deus. Porque era isso que representava a aliança de sal. Ou seja, uma fidelidade. Deus é fiel nos seus propósitos. Deus é fiel na sua palavra. E nós precisamos ter firmeza no compromisso firmado com Deus. Como é que eu vou ser sal da terra se eu não tenho firmeza? Como é que eu vou ser sal da terra se eu não tenho fidelidade a Deus? Então, Jesus está nos chamando, ou está falando aqui a respeito de dizer, quando ele diz, vós sois o sal da terra, o sal, ele significava muito mais do que simplesmente algo que a gente coloca na comida. Ele representava um pacto, uma aliança perpétua. Ou seja, aquilo que foi falado precisa ser cumprido. E o que a palavra do Senhor nos diz, que a nossa palavra seja o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso vem de quem? Vem do maligno. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós somos chamados para ter firmeza de propósito, firmeza de caráter, firmeza e fidelidade no compromisso com o nosso Senhor. Certo, irmãos? Então, essa é a primeira questão que eu quero falar a respeito do sal. Bom, eu trouxe alguns elementos aqui, os irmãos não se apavorem, justamente para ilustrar a lição de hoje, para que vocês saiam daqui pensando um pouco mais do que só o que está sendo um texto ou um slide, mas que vocês vejam cada um dos elementos que a gente possa pensar. Então, eu trouxe aqui, dentro desse vidro, tem uma quantidade de sal, cerca de meio quilo de sal. Se nós formos entrar dentro da história do sal, antes de colocar ele, porque o primeiro item, o primeiro tópico dessa lição, ele vai falar que o sal conserva e tempera, mas não só isso. Dentro da história, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o sal era caro. Sal era um artigo de alto valor. Tanto o sal era caro, tanto o sal era importante, que a palavra salário, que é o que você trabalha durante o mês para receber lá no final, ou o dia, ou a semana, a palavra salário, ela deriva de sal. Porque os soldados romanos recebiam o seu soldo, ou o seu pagamento em sal. Então, em primeiro lugar, eu entendo que o sal é algo de valor. É algo que naquela época era extremamente caro. Hoje você vai no mercado, compra 1 quilo de sal, paga centavos ou paga pouco em relação a outros produtos alimentícios. Mas nessa época o sal era extremamente caro, a extração não era muito fácil de ser realizada. Então haviam, até para aquele sal ter purezas. Então depois nós vamos falar a respeito do sal insípido, por que o sal perde o sabor, o que acontece, como é que o sal de repente deixa de ser sal. Então, havia alguns processos a ser realizados até extrair o sal que pudesse ser utilizado.
Então, para isso, o sal era caro. Tanto que as pessoas recebiam em sal. Então, o soldado romano recebia o seu soldo ou o seu salário, e depois a palavra salário significa, hoje para nós o salário é o seu pagamento mensal, o seu pagamento no final do mês, aquilo que você recebe pelo que você trabalhou. Então, o primeiro aspecto a dizer é que o sal realmente era caro. Segundo aspecto, você conhece o sal, ele é usado para quê? Para temperar. Muito bem, o sal é utilizado como tempero. Então, eu gostaria de um voluntário, vou dizer para o Renildo vir aqui voluntário, porque você acha que é meio... Tá, trouxe aqui uma pipoca. Voluntário sob pressão. Ele vai... prova para essa pipoca que eu trouxe aí. Me disse se ela está boa. Não tem nada de... Tá boa? Sem sal. Tá sem sal. Tá sem sal. É boa a pipoca sem sal? Não. Peraí, vamos resolver o problema. Sem gosto. Tá. Dá aqui o pacotinho. Estão vendo aqui o sal, né? Vamos botar sal, então. Eles que não tem sal? Vamos botar sal. Acho que falta... Acho que é pouco sal aí, né? E agora? Dá para comer agora? Não, por quê, irmãos? Mas ele disse que estava sem sal, nós colocamos sal. Ficou salgado, foi demais. Eles querem pegar outro voluntário ali. Não, agora eu vou te dar um que está equilibrado aqui. Esse aqui já está prontinho. Então, nós temos um que antes ele estava sem nada de sal. E nós colocamos só 3 colheres cheias aqui. Só 3 colheres cheias de sal, né? Então, o que acontece com esse alimento aqui? E esse aí? Prova. Esse está com sal bem equilibrado, muito bom. Então, é um exemplo a respeito do tempero. Ó, ele está pedindo. A respeito do tempero, né, irmãos? A gente tem que pensar que o sal, ele tem que ser usado na medida certa. Coisa ruim é um feijão, às vezes aquele feijão cremoso, né, bem feitinho, né? Alguns que gostam de botar uma pelezinha de porco, prova sem sal. É bem bom, né? Só que não. Aí a cozinheira errou na mão naquele dia e ao invés dela colocar a quantidade certa de sal, ela exagerou, colocou 3, 4 colheres. Aquele feijão é possível comer? Não. Então, quando nós falamos a respeito do sal, e por que a lição nos fala que o sal ele dá sabor, ele tempera? Porque o sal ele precisa ser utilizado. Sem o sal você não consegue ter um alimento agradável. Que ruim é um alimento, pode ser a melhor comida feita pelo melhor cozinheira, mas se não tiver sal equilibrado da maneira correta, fica uma comida que não tem como se comer, tanto para mais quanto para menos. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio no tempero. Agora, um interessante, quando você coloca o sal na medida certa, você come aquela comida, você vai dizer que sal bom ou que feijão gostoso? Temperou, né? Lá no final você vai dizer que sal bem bom que eu comi ou vai dizer que feijão bem bom que eu comi? Que feijão. Então o sal, ele tem uma grande importância para trazer o tempero, mas ao mesmo tempo, ele não pode ficar aparecendo mais do que aquele alimento que está ali. Então, quando o Senhor Jesus ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós precisamos ser firmes, nós somos elemento, artigo de valor, mas nós precisamos temperar na medida certa. É tão complicado a gente ver pessoas, cristãos, que têm dentro do seu posicionamento, daquilo que aprendeu da palavra de Deus, e é aquele cristão que não tempera,
que não faz diferença na sua fé, que para ele vir à igreja talvez seja apenas um ritual ou um momento. E quão ruim é aquela pessoa que espiritualiza tudo. Que nós sabemos que porque há um mundo espiritual e que antecede o mundo material. E que é maior do que aquilo que nós não vemos. Por isso que a palavra do Senhor, por isso que Jesus mandava nós estarmos vigilantes e orar. Porque nós não conhecemos, nós não sabemos quais são as artimanhas do inimigo, o que está acontecendo, qual é a batalha que está ocorrendo nos ares, no mundo espiritual. Agora tem pessoas que tudo é o capeta do outro lado lá. Caiu uma colher aqui, o diabo está furioso. Então, a gente tem que entender que isso para as pessoas que estão vendo não tempera. É sal demais ou é sal de menos. Então, nós precisamos ter dentro do nosso padrão de cristão, ser um padrão equilibrado. Uma outra coisa importante dizer a respeito do sal, é que o sal, ele também é remédio. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que o sal também é remédio? Sim, aqui ó. Eu tenho um soro aqui, né? Eu trouxe aqui um soro. Nesse soro está dizendo que ele tem cloreto de sódio, que nada mais é do que uma substância que tem sal. O sal, ele vai trazer equilíbrio para o nosso organismo. Por isso, o sal também é remédio. A nossa palavra, a nossa vida, irmãos, tem que servir para ser remédio para o outro. Tem que servir para salgar na medida certa, mas trazer uma palavra de consolo, uma palavra que traga cura para a vida do outro, porque o sal também é remédio. Então o sal tem a sua grande importância. Outra coisa a falar a respeito do sal é que em medida pontual, o sal é importante, o que a lição vai nos dizer lá no tópico 1, é que o sal também era utilizado como fertilizante, mas o sal fertiliza. Só que eu vou dizer que isso não ocorre de qualquer forma. Apenas em algumas plantas. Por quê? Porque o sal, se ele for colocado dentro, no solo, ele vai retirar a umidade ali e vai ser prejudicial para a planta. Mas algumas plantas, como o coqueiro, eles também podem ser auxiliados pela prática do sal. Uma coisa muito conhecida, principalmente a gente que cultiva ou plantas ou roseira, às vezes a gente até coloca um pouco de sal na terra ou na beirada para evitar que a lesma ou outras pragas também entrem naquela planta ali e atrapalhem a produção daquela planta. Então, nesse caso pontual, o sal também fertiliza, o sal também é importante para o cultivo. Então, a nossa palavra, a nossa vida tem que ser pontual, nós temos que agir no momento certo. Porque se você colocar sal demais, ocorre outra situação que depois eu vou estar falando no decorrer da lição. Outra coisa a respeito do sal, o que o sal faz? Ele é muito importante porque ele conserva. Alguém aqui já comeu um charque? Sim, bem bom, né? O charque a gente usa aqui, o gaúcho, muito para fazer um carreteiro. Como é que era feito antigamente? Antigamente não tinha um refrigerador para se conservar. Então, como é que se conservar uma carne por muito tempo, ou um peixe, por exemplo, se não havia um modo de refrigerar essa carne para ter um período de duração? Como é que se fazia isso? Então, se colocava sal na carne ou no peixe. Esse peixe, essa carne, ela ia desidratando pela ação do sal. E depois, aquela carne salgada, ela durava muito tempo. Eu me lembro quando eu era criança que a gente ia para fora, na casa dos meus avós, que não tinha luz elétrica, não tinha nada, que tinha charque. Quando eles faziam comida, tinha charque. Eu lembro da avó fazendo comida com charque, que era aquela carne que ficava sendo salgada. E o importante da conservação, por que o sal é importante nesse caso? Ele vai ser
ele vai ter uma ação de combater os germes e os micro-organismos, as bactérias daquele alimento. Então, ele fica próprio para o consumo. Então, o sal, ele conserva. Ele evita que aquela carne se corrompa, ele evita a corrupção. Então, o sal, irmãos, é importante. Nós, como o sal da terra, nós estamos nesse mundo para fazer com que este mundo seja conservado, para que a palavra do Senhor possa ser pregada, e ainda que esse mundo esteja apodrecido, só o fato de nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, sendo o sal da terra, evita que esse apodrecimento seja pior, ou seja, conserva a sociedade, conserva. Então, isso é muito importante, que a nossa atitude precisa ser pensada a respeito disso. Uma outra situação a respeito do sal é que o sal, ele tem uma utilidade. Por que o Senhor Jesus fala a respeito de um sal insípido? O que era um sal insípido? Alguém falou? Sem sabor. Tá? Quando é que ele perdia o sabor? Então, antigamente, como é que acontecia isso? Como é que o sal perdia o sabor? Vocês lembram que o sal era caro, que eu falei, e a extração não era muito fácil. Então, alguns lugares do Mar Morto, onde ele era retirado, nessa região, ficavam algumas poças de sal, onde tinham outros elementos minerais próximos. Então, durante essa extração do sal, durante esse processo, esses minerais que também estavam naquele solo se misturavam com o sal. E no final desse processo, esse sal acabava perdendo o sabor, porque muitas vezes misturava com um elemento mais alcalino e ele perdia realmente o sabor, ele perdia o efeito de salgar. Só que esse sal, muitas vezes ele era recolhido e ele era armazenado no templo. Por que Jesus fala aqui no versículo 13, que nós estamos lendo, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, quando esse sal era misturado com outro mineral, ele perdia o gosto. E os sacerdotes, naquela época, levavam para depósitos que estavam no templo. Quando, em algumas épocas, estava muito frio ou nevava, o que acontecia? Ficava escorregadio o piso ao redor do templo. O piso que estava ali. Então, qual era a prática que se utilizava? Pegava esse sal que estava lá depositado, que não servia para nada, e se colocava no chão para derreter aquela neve. E para as pessoas que estavam vindo visitar o templo, pisar em cima daquele sal não cair, porque aquele piso ficava escorregadio. Não só no piso, mas também em algumas áreas onde ficava barro, se colocava o sal justamente para ser pisado. Então, por isso que Jesus fala, se o sal não salgar, se ele perder o sabor, ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E aqui, eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito disso. Um sal que não serve, que não é útil e que perde o seu sabor, ele, no final das contas, era um sal que era pisado e que, no fim do dia, aquele sal que estava lá no chão, que era algo, na verdade, o sal que era algo de extremo valor, agora ele perde o valor e vira barro, vira lodo. Então, é importante nós entender a respeito da nossa utilidade diante de Deus. Eu quero falar a respeito um pouquinho das diferenças do sal. Como assim, irmã? Existem alguns elementos minerais que também são chamados de sal. Eu tenho um aqui, que é um sal. Ele tem cor de sal, ele é branquinho. Vocês podem ver é igual o que está no vidro. Ó. Ele é branco como aquele ali que está no vidro. Ele aqui é fininho. Vocês não podem ver aqui. A princípio ele parece sal, não parece? Parece igual ao outro. Só que ele não é o sal cloreto aqui de sódio. Não é o mesmo sal de cozinha. Esse aqui é o sal amoníaco, ou como nós chamamos, sal amoníaco, às vezes, né? Juntamos. Ele é um sal amoníaco. Ele é um mineral, ele tem uma substância diferente do sal natural. Ele parece, mas não é. O que faz eu pensar que tem muito crente que parece sal.
tem cor de sal, aparência de sal, mas não salga. Então, nós temos que... vamos fazer aqui mais uma experiência. Então, esse sal aqui que nós utilizamos para fazer a aliança, eu vou tirar daqui o sal normal, o sal de cozinha, certo? Eu vou colocar aqui num copo, 2 colheres, aqui uma quantidade. E vou colocar uma quantidade também, mesma quantidade do sal amoníaco. Nós vamos ver a diferença. Como é que é esse sal? Ele parece sal. Ele tem cor de sal. É igualzinho ao outro. E será que é a mesma coisa? Então, vamos deixar aqui ele quietinho. Eu vou pedir ajuda para o Renildo vir aqui, porque senão eu vou virar coisa aqui na mesa. Abre aqui a água para mim, coloca um pouquinho de água em cada copo aqui. Até a metade só. Muito bem. Então, aqui eu tenho o sal de cozinha. O sal é branco, mas em ação ele desaparece. Agora, parece que está a mesma coisa que o outro. Vamos aguardar um tempinho. E aqui eu tenho o sal amoníaco. É um mesmo tipo. Nós vamos ver o que vai acontecer com cada um. O que eu quero dizer? Olhem, o sal é branco, representa a nossa pureza, ou nossa vida de consagração, nossa vida de sermos limpos do pecado. Então, o sal é branco, mas em ação, esse sal desaparece. Sabe o que quer dizer isso? Isso é muito profundo. Quando você trabalha na obra do Senhor, você salga, mas você não está em evidência. Quem tem que estar em evidência é o nosso Deus. Agora, o sal amoníaco que estava aqui, ele é igual ao outro a princípio, né? Branquinho, fininho, parece sal. Mas ele não tem o mesmo efeito. Vocês podem ver que ele continua aparecendo. E daqui quem chegar mais perto depois para poder ver, que em algum momento ele começa a apresentar algumas fervuras, começa a subir umas bolinhas, né? Então tem crente que é assim. Em vez de ser aquele sal útil, o sal branco, o sal que serve para salgar, ele parece, mas ele não é. E lá no fundo, ele está aparecendo, e lá no fundo ele está fervendo, e lá no fundo ele está fazendo tudo aquilo que lhes agrada a Deus. Então nós temos que ser o sal na sua utilidade, não aquele sal para ferver. E a Bíblia fala sobre a respeito do fermento, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então esse sal aqui, que também é utilizado como fermento, porque o sal amoníaco ele é utilizado para fazer bolachas, por exemplo. Ó, já começou a ferver. Quem tem olho pertinho ali está observando. Tem muito crente que é assim, que ele parece sal. Ele tem aparência de crente, ele tem maneira de crente, mas lá no final ele está fervendo, ele está levedando, ele está causando situação pior, ele está aparecendo, está fazendo aquilo que desagrada a Deus. E aí quando Jesus fala a respeito do sal que não serve mais, que sal é esse que não serve mais? É justamente aquele que tinha lá no Mar Morto, extraído com outros minerais. Então esse sal agora, que eu misturei com sal amoníaco aqui, ele não pode mais ser utilizado. Por quê? Eu posso usar esse sal aqui que eu misturei para salgar um feijão? Eu posso utilizar para fazer uma carne e botar na carne? Não. Por quê? Porque a mistura estraga o sal. Crente misturado com o mundo estraga o sal. Crente misturado com heresia estraga o sal. Crente com mistura por aí, eu sou crente na igreja, mas lá no mundo eu ando da maneira como que eu acho que devo andar. Estraga o sal.
Como é que vão brilhar as nossas obras perante o Senhor? Como é que esse sal vai poder ter essa forma de ser utilizado se lá ele não está sendo? Essa mistura prejudicou ele dentro da sua utilização. Então, quanto a isso, o que nós podemos falar mais sobre o sal? Outra coisa importante, quem pode ler para nós o livro de Juízes, capítulo 9, versículo 45. E o outro, em Sofonias, capítulo 2, versículo 9. O sal, irmãos, também significa condenação. Ah, irmã, o sal condena. Quem lê para nós Juízes 9, 45? Juízes, capítulo 9, versículo 45. Alguém achou? Obrigada, irmão. Sofonias 2 e 9. Então, o sal, na Idade Antiga, ele também representava a condenação. Quando você queria que uma cidade fosse condenada, que não se construísse mais, que não se produzisse mais, depois da batalha se semeava sal, ou seja, jogava sal naquele solo, e aquele solo ele ficava impróprio para o cultivo, fazendo com que a cidade ela não pudesse mais se desenvolver. Então, o sal também condena. Você sabe o que significa isso? Você sendo o sal da terra, você trazendo a palavra do Senhor, o mundo não vai poder dizer que não ouviu. Porque essa palavra que salva, também é a palavra que quando rejeitada, ela vai realmente trazer a condenação. Quando você rejeita o Senhor, quando você não é o sal que vai salgar este mundo, que vai dizer, este mundo, ele jaz no maligno. E nós temos que condenar muitas coisas. Não tomar para nós, não aceitar. Nós temos que ter, ali como aliança, pacto de sangue, ter firmeza de valores, ter firmeza de caráter. A lição ela vai nos trazer aqui, dentro desse sal conserva, a importância do sal, o cristão como sal. Mas eu quero falar que o sal ele tem vários aspectos, nós poderíamos falar várias coisas a respeito do sal. Dentro da aliança do sal, dentro das misturas, eu quis trazer algumas analogias para a gente pensar dessa utilidade do sal. Quando Jesus está dizendo, vós sois a sal da terra, ele não está dizendo que você tem um pouquinho de sal, não. Você é o sal. Você tem que ser sal. E o sal ele tem uma postura de não se corromper, de resistir ao mundo, resistir à corrupção, resistir às coisas erradas que estão acontecendo, resistir a esse tipo de situação. Esse sal, ele tem que viver uma vida de santidade. A palavra do Senhor também nos fala a respeito do sal contra a sabedoria, ou seja, a palavra do Senhor nos fala no livro de Colossenses que a nossa palavra tem que ser sempre temperada como sal, ou seja, a tua palavra tem que ser uma palavra que tenha sabedoria, que você sabe a maneira certa de falar. Então, vocês viram todos os aspectos do sal. O alto valor. E esse mesmo alto valor vira lodo lá no chão, pisado pelos outros, quando ele perde a sua utilidade. Quando é que ele perde a sua utilidade? Quando ele se mistura com o mundo. E quando ele se mistura com o mundo, ele deixa de fazer aquilo que o sal faz, que quando ele age, ele desaparece, quem aparece é o nosso Deus. E fica ali fermentando, quando ele está misturado, ele fica fermentando, ele fica trazendo coisas que desagradam a Deus, é aquele que está na igreja, mas nada está bem, nada está mal, ele sempre enxerga o erro do outro, o outro que está errado, e eu não. Ele parece sal, ele tem aparência de sal, ele tem postura de sal, ele tem até um certo ar de santidade, mas ele não é o sal. Então isso é importante nós pensar a respeito disso, que tudo que é mistura tira a essência do sal. Se nós começar a misturar com coisas lá do mundo, nós temos que ter a firmeza de que a palavra do Senhor diz e agir conforme ela fala.
Não adianta nada, irmão, eu saber que o sal faz tudo isso e não utilizar o sal da maneira correta. Não serve. Não estou usando com sabedoria. Não estou sendo remédio quando eu preciso ser remédio para as pessoas. Não estou temperando da maneira correta. Vocês vejam, numa palavra tão, numa situação, num elemento tão simples, tanta coisa ser falado. Não estou sendo aliança perpétua com Deus. Não estou sendo firmeza, pureza. Não estou tendo compromisso de fidelidade com Deus. Olha o quanto que o sal tem a sua importância na cultura antiga. E olha quanto que o Senhor Jesus estava pensando quando Ele disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Quando Ele faz aquela citação ali, na continuação do Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo que você tem sal. Ele está dizendo que você é o sal. E esse sal, ele é uma aliança. Uma aliança de fidelidade com Deus. Se você não tem uma aliança de fidelidade com Deus, quando você agir, você não vai aparecer. Então é importante saber a respeito disso, toda essa necessidade. Agora o item 2. Nós vamos lá para a luz do mundo. E vamos voltar para o texto áureo. Eu vou resumir esses textos aqui dentro do conceito físico e metafórico, cristão como luz, a luz em lugar de trevas, também. Versículo 14 e 15, de Mateus 5, lá na leitura bíblica em classe. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se esconde a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, Jesus falava a respeito de uma cidade edificada. Quando a gente viaja de noite, quando a gente está chegando, principalmente está vindo de volta para Santa Maria, quando está a quilômetros de distância da cidade, não é comum, a gente parece que enxerga um clarão no céu. Você não vê de longe que está, aqui tem uma cidade próxima, porque existe um clarão no horizonte. Então, Jesus está dizendo, não tem como você esconder essa cidade. Como é que você vai esconder essa luz? Agora, quando ele falava a respeito da candeia, naquela época as lamparinas, elas eram feitas, se colocava o azeite de oliva da terceira prensagem e tinha um pavio. As casas eram muito pequenas e não tinham aberturas como a gente tem. A casa, antigamente, ela não tinha essa abertura. Então, não tinham aberturas como janelas e portas, como você tem em cada cômodo da tua casa. A casa era pequena, muitas vezes era um cômodo sem repartição. Então, por isso que muitas vezes não tinha ali uma cama feita como a gente tem hoje ali, de botar coberta no chão. Geralmente, não tinha um material para se cobrir, por isso que se fala a respeito de levar a sua capa, porque a capa servia para vestir, servia para cobrir também de noite. Então, todos esses aspectos da casa, a cozinha era feita do lado de fora, você cozinhava lá de fora, mas lá de dentro da casa não tinha muitas aberturas. Então, se acendia aquela lamparina e tinha que colocar aquela lamparina em um lugar onde uma lamparina fosse suficiente para iluminar todo aquele cômodo. E o interessante, irmão, que essa lamparina ela tinha que ficar acesa. Claro que isso aqui não era assim que era a lamparina antigamente. E aquela lamparina ela tinha que ficar acesa o tempo inteiro. Porque era difícil de fazer acender de novo. Então, e quando as pessoas passavam pela rua, se viam que tinha uma luz dentro da casa, tem alguém aí. Quando não tinha, porque não tinha ninguém em casa. Porque a luz da lamparina ficava acesa o dia inteiro. Ou seja, irmão, a nossa luz, ela não pode se apagar. Ela tem que ser acesa de dia, tem que permanecer acesa de noite, ela tem que ficar acesa o tempo inteiro. Não é só quando as coisas vão bem. Em todos os momentos. A nossa luz precisa estar acesa. Então, essa importância quanto às candeias. Por que Jesus falava a respeito disso? E a grande preocupação quanto a essa questão das casas desse tempo. A lição traz a luz como algo que vem de corpos celestes, e alguns corpos também não têm luz em si, e refletem a luz evidenciada através desses corpos que são, no caso, as estrelas. No nosso caso, no sistema solar, nós temos a maior delas, que é o Sol. E que é tão importante para a vida na Terra também, essa luz. Então, nós podemos dizer que a luz, o que ela faz? Ela ilumina.
ela ilumina aquilo que está nas trevas, ela ilumina aquilo que está no escuro. A luz, ela influencia. Por que a luz influencia? Porque se eu estou andando no escuro e eu tenho uma luz lá naquele cantinho, eu vou andar em direção à luz. A luz, ela também brilha. Automaticamente ela brilha, ela não precisa fazer força para brilhar. Assim, aquele cristão que realmente tem a vida do Senhor, o caráter de Cristo, ele brilha por si só, ele não precisa fazer força para dar brilho. Ele simplesmente reflete a glória que é do Senhor. E isso é muito importante, nós ser essa luz do mundo. Então, nós vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou pedir aqui uns 3 voluntários que venham aqui na frente, rapidinho, para nós poder concluir antes de terminar o horário. 3 voluntários que possam vir aqui na frente rapidinho. Tem uma. 2, mais um. Três voluntários. Um pode ficar um lado do outro. Sabe como é que a gente tem que ser luz? Porque a luz, ela tem a capacidade de multiplicar. Então, eu acendo a dela. Agora, ela traz a palavra para o outro, ela acende a do outro. E agora o irmão passa a palavra para o outro, acende a do próximo. Algumas observações a falar sobre a luz. Nós somos a luz do mundo. E nós temos que ser luz, e a nossa luz, ela tem... O que nós fizemos aqui? De uma luz, acendeu 3. Poderia ter acendido mais, tinha mais velas aqui. Mas o que significa isso? Quando eu sou luz, quando eu acendo o próximo, quando eu trago a palavra para o próximo, ele acende, ele pode ir lá e acender do outro. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, quando eu acendo a luz do outro, a minha não apaga. Não apaga a minha luz. Eu simplesmente multiplico a palavra de Deus. Sabe o que apaga a luz do cristão? Sabe o que apaga a luz do cristão? Tem uma palavrinha aqui nesse copo aqui. Alguém está perto e consegue ler? Pecado. Acender a luz do outro não apaga a minha luz, mas o pecado. O que vai fazer o pecado com a minha luz? O pecado apaga. Tá, irmãos? Muito obrigada pela participação de vocês. Agora vocês podem apagar a vela. Então, irmãos, são várias simbologias que eu quero trazer para vocês aqui, que nós precisamos brilhar, nós precisamos acender, porque o cristão que está aceso, que está brilhando, ele pode multiplicar essa luz, ele pode acender a do próximo. E aí que nós vamos vir lá para o último versículo, para o 16. Assim resplandeça a vossa luz e as vossas boas diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lá a respeito do item 3 da lição, lá no final, discípulos que influenciem. Então, sendo sal, como é que você vai influenciar este mundo, irmãos, sendo sal? Agora eu quero que vocês me falem disso aqui que nós falamos e colocamos aqui dentro desse potinho. Como é que nós podemos influenciar esse mundo sendo sal? Podem falar, irmãos, é uma aula. Temperando, conservando, não se misturando. O que mais, irmãos? Dando exemplo, né, de santidade. O que mais? Nós temos várias coisas que nós podemos dizer a respeito do sal. Sendo que, o que o sal era também que ele podia ser? Remédio. Então, o sal, como sal, a nossa vida, ela tem que transparecer. E o sal, por que o Jesus fala a respeito do sal primeiro? Porque o sal, ele é uma resistência à corrupção, ele é uma resistência a este mundo, ele é uma resistência àquilo que está errado. O sal, ele é caro, você é um artigo de alto valor. Agora, quando você se mistura
Quando você mistura com o mundo, quando você sai de salgar e começa a ter mistura, em vez de brilhar nas suas obras, em vez de ser firmeza, ele traz algo errado muitas vezes. Ele aceita aquilo que é errado. Então hoje, irmãos, e eu entendo que essa revista ela tem um propósito, que é falar a respeito dos valores do reino. E, infelizmente, o que nós estamos vendo nos últimos tempos, irmãos? Os valores do reino, muitas vezes sendo corrompidos, sofrendo com isso. Por quê? Porque tem mistura, certo? Porque o pecado apaga a luz. Porque tem muitas coisas, você deixa de ser útil, de ser um artigo caro, de ser algo de alto valor, e quando perde a utilidade, quando se mistura, o que acontecia lá? Virava lama para ser pisado, não servia para mais nada. Imagina que imagem que passa pela tua cabeça, um sal com neve, virou ali uma água com barro, que coisa, que imagem que chega diante de você. Olha só o crente quando perde utilidade. Quando perde o sabor, quando deixa de temperar no tempo certo. Então o sal ele tem todos esses aspectos que nós precisamos ter. O sal também fala em sabedoria, em permanência. A tua palavra tem que ser uma. Não é uma aqui e outra lá fora. Não é na igreja eu sou crente, lá no mundo eu faço qualquer coisa. E eu acho que pior do que tudo isso é a mistura que nós vemos muitas vezes, irmãos, que se traz elementos lá de fora, muitas vezes a cultura do mundo para dentro da igreja. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Crente misturado com o mundo, trazendo ideologia humana. E hoje, infelizmente, nós observamos sim, diversos heresias. Porque a heresia, na verdade, é uma meia-verdade, é uma verdade misturada com mentira, por isso que ela engana tanto. Nós saber, conhecer a palavra do Senhor e estabelecer valores, porque hoje nós temos muitas coisas de psicologia, não sou contra e sou a favor de que se estude em várias áreas, mas isso não é pregação da palavra. Não é, irmãos, não é coach, igreja não é autoajuda, é pregação para transformação, é pregação para que se evidencie, porque as vossas obras brilhem, que apareçam diante dos homens e que a vossa luz venha a brilhar, é compartilhar a palavra de Deus e acender a luz do outro. E por mais que a ciência tenha evoluído, jamais vai substituir a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão vindo para a igreja com vidas destruídas. E não é ideologia humana, não é conhecimento humano que vai fazer com que essas pessoas mudem de vida. É a palavra de Deus, é nós sendo sal e sendo luz. Jesus não disse você tem sal, não, ele diz você é o sal. Você tem uma aliança com Deus, você tem que ter firmeza de caráter, você tem uma aliança eterna com o Senhor. E você tem que ser luz, você tem que brilhar, tem que aparecer a luz de Cristo na tua vida. Agora, o pecado apaga essa luz. O pecado faz com que a luz se apague, não é ajudando teu irmão, não é fazendo com que o outro cresça, porque se tu é luz e tu é sal, tu sabe que quando tu trabalha na obra do Senhor, o teu eu tem que desaparecer. E o que diz a palavra do Senhor, que nós temos um grande tesouro em vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Ele que é o grande. É ele que tem que aparecer. Quando você faz um alimento, quando você salva aquele alimento, você não vai dizer no final, você bota sal no feijão, você não vai dizer, ai que sal bom, quando você come. Você vai dizer, que feijão bom. Né? Quando não é demais, quando não é de menos. Agora, você não vai dizer, ai que sal bom. O sal em ação desaparece. A nossa obra, nós temos que ter a motivação correta para fazer com que a nossa obra brilhe diante do Senhor. Agora, irmãos, última experiência aqui. Que foi um artefato que meu esposo fez, eu pedi para ele me ajudar aqui. Nós temos uma lâmpada incandescente. E aqui vai passar corrente elétrica, então. O crente, irmão, quando ele crê no Senhor, ele passa a ser ligado no céu. Ele é ligado em Deus. Pode acender. Vai explodir. Certo? E aí ele recebe a palavra do Senhor. Que é a água que limpa, que lava pecado, que transforma. E recebeu a palavra.
mas não acendeu a luz. Por que será que esse crente aqui não acendeu a luz? Se ele está ligado em Deus. Coloca um salmo para mim aqui. Tem muito cristão assim, ligado. Ele até vem na igreja, ele ouve a palavra, mas ele não brilha. Ele não acende a luz. Sabe como é que a obra vai brilhar? As tuas obras vão brilhar? Quando você aprender a ser sal. Quando o sal servir para salgar, as tuas obras vão brilhar. E quanto mais sal você é, mais brilha a tua luz. Sabe, irmãos, quando eu me propus para trazer uma aula de diferença, essa última experiência realmente falou muito comigo. Porque não adianta estar ligado na energia. Não é só isso. Não é só receber a palavra, como aquela água que lava, que limpa, que purifica, que eu preciso ser sal. Porque é só quando esse sal está na medida certa, quando essa palavra ela é temperada, quando eu entendo que eu sou, Jesus não disse você tem o sal, não, vocês são, é você que salga, é você que tem uma palavra que não se corrompe, é você que não vai ser influenciado pelo mundo, é você que vai trazer a palavra do Senhor. A tua obra automaticamente vai brilhar. Você não precisa fazer força para acender a luz. Se você é a sal da terra, você é a luz do mundo, a tua obra automaticamente vai brilhar. Sabe, eu quero contar um testemunho pessoal. Alguns anos atrás, quando o Senhor começou a me usar, e eu comecei a pregar em alguns lugares, aí cresceu, inchou, né? Aí achou que era grande coisa. Aí naquela época eu fiz uma página, eu fiz cartão de visita, distribuí para alguns irmãos. E um dia o Senhor falou comigo, quem é que está aparecendo? Eu nunca me esqueço que eu peguei aquele material que eu tinha mandado fazer, que é mais de 1000 cartões, e botei no lixo. Apaguei as páginas. E quando nós viemos para cá, eu fiquei 2 anos sentado no banco. Eu me senti meio como o Paulo lá no deserto, lá esquecido em Tarso, porque o Senhor precisava trabalhar na vida dele. Eu entendo que quando nós somos sal da terra, a gente não aparece. Mas se a gente salga, a luz vai brilhar. Ela vai refletir a glória de Deus, não a nós. E para mim ser essa luz, para mim brilhar, para mim trazer a palavra de Deus, eu tenho que ser um crente que não se corrompe e que está aqui para conservar ainda. Esse mundo só não está pior porque tem sal da terra aqui conservando esse apodrecimento. Mas nós temos que ter a ideia que nós não podemos ser influenciados por esse mundo. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim, sei porque a igreja tem pouca influência do mundo hoje. É porque o mundo tem muita influência na igreja. Infelizmente, irmãos, nós vemos mistura, sal que não é sal. E isso tudo não faz com que a glória do Senhor brilhe. Não faz com que as obras que nós temos fazendo brilhe. Porque é Ele, o grande eu sou, que tem que aparecer, não é nós. E é nós sendo firme, mediante a palavra do Senhor, não se corrompendo, tendo sabedoria com todas essas características do sal, é que realmente nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Então, na conclusão dessa lição, embora eu não tenha lido todos os tópicos aqui da lição, eu procurei me direcionar por eles e trazer elementos mais, que eu achei que nessas experiências seriam mais ilustrações. A questão do sal como uma resistência à corrupção, como humildade e fidelidade perante o Senhor, como firmeza, como sabedoria, como permanência, para que brilhem, para que a nossa motivação seja a motivação correta, para que brilhe esta obra diante do Senhor. Por quê? Porque de Deus, não é minha.
essa aliança que nós temos que ter perante o Senhor. Nós temos que ter essa ideia que o Senhor nos chamou para uma aliança de sal, uma aliança perpétua, permanente, de firmeza, de caráter, de eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu creio é na palavra do Senhor, não é em achismo, não é em teoria, não é em ciência, eu creio é no Senhor, é o que a palavra do Senhor diz, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que traz esse tempero, que faz com que a gente seja sal da terra. É quando você realmente é sal, é que a glória do Senhor vai brilhar na tua vida. Amém? Então, nessa noite, essa manhã, eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Passa a palavra, irmão Maurício.